Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator. E hoje, mais um professor que vem contribuindo silenciosamente durante dia após dias, aposentado e contribuindo para alguns grupos que algumas pessoas esquecem. Idosos, pessoas que estão um pouco sem ter o que fazer, meio desiludido, crianças, jovens. É uma pessoa que abraçou vários esportes e dá uma contribuição com xadrez que vocês vão adorar a experiência e a narrativa do professor Rubens Alberto, de São Paulo, que de início já agradeço aqui em público pelo carinho, pela atenção e pela coragem. Por que pela coragem? Porque a gente só tem o início, aquelas perguntas iniciais, depois a gente vai entrando nos assuntos que a pessoa mais gosta, e no final tem a parte do checkmate emocional, que é uma frase, os melhores momentos com xadrez, e tem uma pergunta surpresa para a gente rir nós dois juntos e fazer vocês que estão assistindo também rir um pouco e se divertir com a pergunta surpresa, ok? Então, Rubens, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Desculpe em público por eu chegar uns 15 minutinhos atrasado, sair me arrumando às pressas. Se por acaso vocês verem um pouquinho de sangue aqui, eu consegui um feito inédito. Ao invés de me cortar na parte do bigode, consegui me cortar no nariz. Então, se sair algum sangue, eu vou pegar aqui um papel aqui e tal. Então, não se preocupe, tá tudo bem, entendeu? Isso faz parte, mas é assim mesmo. Quando o assunto é xadrez, eu tento me empenhar ao máximo e já agradecer aqui perante o professor Rubens Alberto pelos 15 minutos de atraso, que trânsito em Recife está complicado, viu? Não sei em outros estados. Então, vamos lá, professor Rubens. A bola está com você e vou deixar algumas perguntas, lógico, você vai se apresentar e depois responde. Como foi seu início com xadrez? Aprendeu com quem? Com parente, um tio, um amigo na escola? Chegou aí num clube? O que é que você acha que o xadrez conseguiu lhe conquistar? A primeira derrota, como é que foi e tal? Então, está com você agora e seja muito bem-vindo. Professor, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre assuntos que são tão interessantes, né? Tão agradáveis para todos nós, para nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, né? Eu que agradeço essa oportunidade. Eu aprendi a jogar xadrez quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, ao ganhar um jogo de peças e tabuleiro entalhados à mão, Que no legal. Natal. Quem lhe deu esse presente? Uma tia, irmã do meu pai, né? Uau! Isso, entregando um pouquinho a idade, já tem uns 50 anos. Tenho as peças até hoje, Que coisa bonita. utilizo essas peças. O tabuleiro eu já troquei, porque com o tempo ele foi se deteriorando. E não sabia nada. Meu pai Poxa. também não sabia o xadrez. Eita, e agora? Apesar de ser uma pessoa que lia muito, assim, gostava de... Aprendemos juntos. Tínhamos uma coleção chamada Conhecer, que você comprava os fascículos em banca de jornal, depois você mandava encadernar Fazer a e nessa coleção, né? coleção, e fazer a coleção. E dentro dessa coleção havia 2 páginas com as noções básicas e ali foram os primeiros passos. Que Então, legal. eu e meu pai, assim, treinando, vendo os primeiros movimentos, as primeiras partidas entre nós, foi muito bacana, foi muito bacana. Então, Meu pai quer era um dizer, foi fã, os dois se descobrindo, né? Se sim, experimentando e sim, tal. Que coisa bonita. Uma ação bem diferente, né? Você, sim. literalmente, você e seu pai mergulhando para descobrir aquele conhecimento daquele jogo, né? Meu pai era um fã ardoroso do dominó, que é um jogo também Ah, tá. matemático, né? Você conta as É. peças, tal, tal. Meu pai adorava. E foi interessante assim. Durante um tempo, nós continuamos jogando, até que chegou um momento, eu ganhei um livro de xadrez, o xadrez básico. Eita, já começou bem. Quem deu o livro? Uma outra tia, irmã do meu pai Eita, também. rapaz, pense numa tia boa essa daí, só acerta na mosca.
Eu tive 4 tias que não casaram. Ah, certo. Opção. Então, eu tinha mais irmãos e mais primos, enfim. Mas elas incentivavam muito a leitura de gibis, de livros Que também. legal. E foi assim. Então, chegou um momento, o meu pai não quis estudar o xadrez. Não quis, e eu comecei sozinho, ler o xadrez básico. Aí chegou um momento que eu Eita. comecei a vencer todas as partidas. Lógico, né? Lógico. Uma raridade daquela, com aquela informação. Imagino o impacto que ele teve. Como é que ele se sentiu na primeira derrota? Não, não, foi bacana, porque o relacionamento era, sabe, bem fraternal, bem. Ele Eram deve dias, ter ficado muito orgulhoso, né? eram dias diferentes de hoje, né? Hoje É, as pessoas são muito mais assim estressadas, competitivas, né? competitivas. Naquele tempo não, era uma outra situação. E foi muito bacana, porque logo em seguida, isso nós estamos falando mais ou menos do ano de 70 para 71, Mequinho começando a aparecer no cenário brasileiro. Eita. Em 72, o Matt Fischer-Spassky, né? Então eu já tinha noções e acompanhei assim a distância. Havia colunas nos jornais, Folha de É. São Paulo, Estado de São Paulo. Eu acho que era, ou era Herman, ou era aquele Flávio, não, como é o nome dele? Herbert Carvalho, é um desses dois que. Os dois. Eles meio que um num jornal, o outro em outro. O Jornal da Tarde trazia colunas às segundas-feiras. Então, Poxa, que massa. eu recortava, guardava. Mas, é assim, professor, eu sempre fui para o esporte. E o meu esporte número um eram os esportes de ação, de mais ação, assim, com bola. Certo, Então, fala aí, para a gente conhecer um pouco. não, não, tirando polo, polo jogado sobre um cavalo, e tirando o golfe, os demais esportes, se o senhor pensar com bola, joguei todos. Uau. Adorava tênis de mesa, houve uma época na Então minha você vida. morava perto de um clube, né? Sim, clube Ah, tá, tá. municipal que também propiciava. E diga-se de passagem, meu pai gostava muito de ping-pong. Aprendia, ele acabava comigo no ping-pong, que é um primo do tênis de mesa. Como é o xadrez com as damas. O tabuleiro é o mesmo, mas os jogos são bem diferentes. É, as regras, né? As regras são bem diferentes, raquete, bola. Então, minha trajetória sempre foi no esporte. Eu tinha o xadrez ocasionalmente, durante muito tempo. Mas fosse nas escolas que eu passei, fosse na minha trajetória profissional na indústria, eu sempre ia para os locais onde tínhamos o tênis de mesa, onde tinha xadrez, onde tinha futebol Quer de dizer, salão. como toda empresa e indústria tem suas associações esportivas, então você sempre estava por ali praticando, jogando, né? Precisava de camisa para o nosso time de salão, eu ia falar com o diretor, ia falar com o gerente, com quem podia conseguir uma camisa para o nosso time, e Que vamos disputar um legal. torneio assim. Eu sempre fui envolvido nessa parte de Quer dizer, a organização. competição para você virou uma grande comunidade onde vocês praticavam o esporte e o resultado era uma consequência de um estar mais bem disposto ou não, mas o que valia era a festa de estar ali todo mundo confraternizando, né? Exatamente. Bem aquela coisa do Barão de Coubertin, né? O importante não Participar. é competir, é participar, né? Sim, esse contato humano, esse convívio, né? Nos dias atuais que falta tanto, né? A informática nos aproxima, mas também nos afasta. Quer dizer, nos aproxima mais as pessoas que estão distantes. Estamos falando de São Paulo e do seu estado, Pernambuco. É. E, às vezes, uma pessoa aqui vizinha, nós não temos contato. Então, a informática afastou, e agora com a pandemia, afastou um pouco mais. Nós temos Durante a entrevista, vamos conversar sobre o xadrez em São Caetano, mas é assim, uma coisa muito inclusiva, sabe? O esporte é inclusivo Eu e já traz vi várias benefícios. pessoas, às vezes, muito tímidas, se desenvolver, ser mais conversador, mais solto, porque o esporte liberou um pouco daquela parte intrínseca, né? Que mais Sim. fechado, mais calado. Então, para mim, foi um hobby,
que eu cultivei durante toda a minha trajetória até hoje. Virou Por um hábito o vários... hobby, né? O hobby. Sim, sim. E hoje eu me dedico mais ao esporte do que eu podia me dedicar Ô, Rubens, antigamente. o que você poderia dizer para aquelas pessoas que, não quero fazer esporte, quero fazer atividade física? Lógico que eu sei qual é a importância, né? Eu sou da educação física, mas eu quero no seu depoimento vivo, assim, mesmo não sendo de educação física, mas assim, você praticou, você sentia. Então, fala um pouco para as pessoas que estão ali ouvindo, de repente, não, eu vou ali jogar um frescobol, jogar, não tem, assim, tem aquela indisposição meio misturado com preguiça. Então, fala um pouco assim, as suas experiências do tipo, com certeza algum dia você deve estar meio desestimulado, mas entrava naquele clima, você já se transformava, já se revigorava, né? Sentia que era, vamos dizer, o café matinal da autoestima. Então, fala um pouco essa sua experiência, para as pessoas lhe ouvir um pouco nessa experiência grande de vida com o esporte. Eu gostaria de dizer para essas pessoas, primeiramente, o seguinte: se a pessoa não sabe o que fazer, faça uma caminhada 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Eu faço diariamente, já há muitos anos, no mínimo 6 quilômetros por dia. Depende do meu Uau, você tem um bom disponibilidade de preparo horário. físico. Isso traz benefícios para o corpo e para a mente. É importante. Muitas pessoas dão uma atenção enorme para o corpo, mas a mente precisa ser cuidada também. É A verdade. caminhada, você está, seja acompanhado, seja sozinho, você está refletindo, você está trocando experiências. Eu diria que é o primeiro passo para sair do sofá, né? A briga com o sofá, né? A briga com o Com o sofá. sofá. O segundo passo, procure um esporte. Uma dica, por exemplo, se a pessoa gosta de assistir futebol, procure alguma coisa na vida real, saia do computador, saia do celular. E foi o que eu fiz, né? Minha trajetória foi sempre procurando, conhecendo. Eu não sou um especialista, eu sempre fui um generalista. Eu gosto de olhar a Você, na floresta. verdade, é universal, né? O que puder Isso. aprender e associar para o seu bem-estar, você aceita, né? Para quem gosta, por exemplo, já tem uma noção do xadrez, eu sou tipo um Spassky, Boris Spassky, que enfrentou Fischer lá em 1972. Ele era um generalista, ele era uma pessoa assim aberta, Universal, é verdade. universal, né? Então, e o esporte traz benefícios, né, para o nosso cérebro. O nosso cérebro é algo muito sério. Você não existe só o xadrez, existem os esportes da mente, né? Eu falo sempre para meus alunos, para meus amigos, eu tenho uma tia aqui no bairro da Moca, ela fez 101 anos Uau! agora em janeiro, né? Parabéns, parabéns. Como é o nome dela? Perfeitamente, Beatriz. Beatriz, parabéns pela saúde e vitalidade. Mostrarei para ela Mostra a para nossa ela. entrevista. Aí, professor, não que ela jogue xadrez, mas ela fazia até 2 anos atrás palavras cruzadas todos os dias. Que legal, que legal. Comprava aqueles livrinhos ou recortava do jornal, a filha dela proporcionava Manter para a mente ela ativa, né? ativa. Não teve nenhum sinal de Alzheimer, nenhum problema degenerativo do Que cérebro. coisa boa. Então, a dica que eu gostaria que ficasse dessa nosso bate-papo para as pessoas: cuide do seu cérebro. Faça atividades que você exercite o cérebro. Só temos a ganhar com isso. Ô Rubens, e você percebia no seu trabalho, que era uma empresa privada, que naturalmente você tinha uma predisposição diferenciada dos outros, no sentido assim, enquanto alguns se cansava com certa frequência, que às vezes não é preguiça, é o cansaço mesmo por falta de preparo, por falta... Você sentia que você tinha desempenho melhor e isso era um diferencial seu, assim, que você percebia, ficava claro de perceber. Sim, O que é que você sim. poderia dizer, assim, algumas situações que aconteceram que você diz, ó, isso aconteceu pela minha predisposição, tal, de repente uma promoção, uma coisa assim, tal, porque você sabe que às vezes é no detalhe que acontece as grandes vitórias, né? Sim. Exemplos vários. Principalmente, eu ficava
notava isso pelas promoções que eu tinha nas empresas. Porque, assim, até pelo meu signo, né, que é Áries, eu sempre fui para cima do problema, eu sempre fui para cima das situações. Eu sempre me coloquei, não para aparecer, mas para resolver o problema. Entendi. E Você não era isso, aquela pessoa que procrastinava, né? Deixava para depois. Era vamos resolver, vamos resolver. sim, sim. Mesmo que essa solução demandasse dias ou semanas, Entendi. mas você tinha aquele problema na cabeça, você trabalhava, e eu não tenho dúvidas que o esporte me ajudava nisso. Porque quantas vezes nós nos estressamos e o esporte, depois que eu praticava o futebol, por exemplo, eu saía extenuado de campo, porque eu me dedicava ao máximo. Não que eu tenha sido um grande jogador, não, mas eu me tornei, por exemplo, ambidestro, Que né? Meus legal. pais sempre falavam que o Pelé não chutava com o pé esquerdo de início, mas ele aprendeu. O que eu fiz? Aprendi. No meu tempo de criança, tinha comerciais de TV em que aparecia um jogador de futebol de salão fazendo um sem pulo, né? Aquele chute com os pés no ar, né? Eu imitava. Eu levei isso para o salão, para a minha vida. Então, eu não tenho dúvidas que o praticar esportes, como você manter a sua mente aberta e arejada, me auxiliou na parte profissional. Uma Entendi. coisa que eu sempre comento com as pessoas, tem pessoa, todos nós jogamos xadrez. A diferença é que tem pessoas que não conhecem as regras. Não sabem mexer um peão, não sabem mexer um cavalo, um rei. Mas todos, em todas as profissões, temos que ter estratégia, temos que ter uma visão de conjunto para desempenhar nossas profissões. Quem fez faculdade, haviam centros acadêmicos, invariavelmente, eu visitei vários, tinham xadrez lá e pessoas praticando. Pessoas a cargo de chefia, supervisão, gerência, diretoria, sabem, ou pelo menos sabiam, jogar xadrez sem a menor dúvida. Que legal. Quer dizer, era um E hábito de prática constante até para descontrair, né? descontrair e te ajudar na vida profissional. Porque o senhor sabe bem, o xadrez tem um sem número de possibilidades que podem acontecer. Por onde meu adversário vai me atacar, ele vai vir por aqui, vai por lá. Por onde eu vou atacá-lo, eu vou por aqui, eu vou por lá. Então, há um sem número de situações que você começa a pensar. Eu até gostaria de dar uma dica de filme, se for possível nesse Pode, momento, né? pode, pode. Não é sobre xadrez, mas é sobre um evento que aconteceu em 2005 no Banco Central do Ceará. Ah, eu já sei. Pode dizer, pode Assalto, dizer. É. assalto ao Banco Central. Um filme brasileiro, né? Muito bem feito. Em 2011, o assalto foi em 2005, em 2011 virou filme. E esse é um exemplo que eu dou para os alunos. Claro que o xadrez, nesse caso, foi mal utilizado, né? Como toda invenção humana, né? Santos Dumont, com o avião, ele teve depressão quando descobriu os aviões soltando bombas, né? O inventor do relógio de bolso, deram um relógio de bolso para um cidadão lá na Nova Zelândia, ele começou a quebrar castanha, ele não sabia usar o relógio de bolso, mas, enfim. É aquela frase, Esse, né? O mal não é a ferramenta, mas é quem utiliza a ferramenta, né? quem utiliza, quem utiliza. E nesse filme, o mentor do bando era um enxadrista. Então, para quem me Ah, pergunta, que não foi pego no final. Eu ainda assisti essa semana um documentário, foi um roubo na época de 70 milhões de dólares. Foi recuperado 10, 15% disso. O restante está sumido a pessoa que organizou a gangue nunca foi encontrada. Então, e aparecem duas cenas no filme em que ele está pensando numa jogada de xadrez quando ele é interrompido. Numa das cenas, inclusive, ele tira todas as peças do tabuleiro assim, cai peça no chão para todo lado, né? E aí responde uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Para que serve o xadrez? Uma delas, planejar.
você tem um objetivo grande na sua vida. Você quer comprar, por exemplo, um imóvel. Pode ser o seu imóvel principal, pode ser um imóvel na praia. Você vai traçar uma estratégia, você vai pensar como que eu vou chegar lá. Então, você estará fazendo um planejamento. É uma das situações mais claras assim do que para que serve o xadrez, além das outras do que nós já comentamos, né? Agora, deixa eu dar um exemplo do bem, porque eu dei um exemplo do xadrez mal utilizado, mas tem um É até exemplo do bom, bem. vou só interromper, me desculpe, bem rapidinho, para dizer o seguinte: a dica que o Rubens está dizendo é o seguinte também, que o pessoal de Polícia Militar, Exército, não deixe de ter a prática do xadrez também para se desenvolver, viu? Porque o filme pode levantar uma interrogação. Então a gente tem que estar também com o pessoal bem preparado, viu? Essa é uma Sim. dica aí interessante, que a gente está falando de xadrez, mas é importante aí. Não sei se todas as instituições de segurança têm isso, mas é importante. A questão de planejamento estratégico é fundamental na vida, nas empresas, no setor público, enfim, em tudo, né? E o xadrez é uma prática gostosa, que você não precisa se acabar tanto, você vai ter riquezas de experiências cognitivas muito importantes, mas muito bem lembrado. Continue. Professor, eu fui pouquíssimas vezes numa delegacia, mas eu lembro de uma delas, tinha um jogo de xadrez enorme sobre uma das escrivaninhas. Eita! Maior do que esse que nós normalmente utilizamos, sabe? Realmente uma dimensão um pouco mais, sei lá, 50% maior o tabuleiro, as peças também maiores. E é como eu lhe disse anteriormente, é muito difundido em todas as profissões. Agora, eu queria lhe dar um exemplo do bem, porque um deles, né, que os aliados, na Segunda Guerra Mundial, precisavam abrir uma segunda frente na Europa, né? Os russos vinham pelo leste, derrotando o exército alemão e se aproximando da Polônia, e logo depois seria a própria Alemanha. O que os aliados fizeram? Precisavam abrir uma segunda frente. Eles já estavam vindo também pela Itália, tinham vencido no norte da África e vinham pela Itália, mas eles precisavam de um caminho mais curto, senão somente os russos chegariam em Berlim. Os aliados queriam também. O que eles fizeram? Reuniram alguns enxadristas. Precisamos de um plano, temos pressa. Qual o melhor ponto de desembarque na França? E tática, nós achamos que é um termo militar, mas que na vida real tem muitas utilizações. O que eles fizeram? O general Patton, nessa época, ele tinha sido afastado por ter esbofeteado um soldado raso, que se recusava a lutar. Eles pegaram esse general americano, Patton, montaram tanques de borracha, jipes de borracha, e ameaçaram invadir uma determinada praia da França. Só que o verdadeiro invasão seria mais ao sul. Os alemães concentraram... É o famoso peão envenenado, né? O peão envenenado. Envenenadíssimo. Os alemães concentraram sua força naquele ponto e os aliados vieram mais abaixo. Enxadristas ajudaram a bolar essa estratégia. Então, legal. É um exemplo do bem que eu passo para os meus alunos e para as pessoas que eu convivo, né? Que bom, que bom. E aí, vamos entrar agora numa parte que, com certeza, todos os professores de xadrez gostam, que são as experiências de ensino. Quando é que você começa a gostar de ensinar? Como foi a primeira turma? Onde foi? Como começou? E depois, você já ensinou a idosos e tudo. Então, fala um pouco desse momento para a gente aprofundar mais assim as experiências belas que aconteceram. Sim. Antes do evento da informática popular, do xadrez no computador, no celular, havia uma dificuldade em conseguir adversários. A menos que você frequentasse um clube, fora dos clubes era difícil. Embora, no tempo do Mequinho e do Fischer, era comum nas praias, nas praças aqui no Brasil, pessoas jogando xadrez.
Se eu não me engano, tem uma foto, eu acho que foi o Ricardo Teixeira, que faleceu recentemente, é uma foto que é Mequinho dando uma simultânea na praia de Copacabana. Uma simultânea, Sim, assim, no meio do sim, sol e tudo. Tal. sim. O Mequinho foi adotado na época pelo governo, né, como pela maestria dele. E então eu vinha assim esporadicamente ensinando pessoas, até vizinhos, colegas vizinhos, né? Quer dizer, já era natural, você tá ali ensinando tal. Sim. Mas você E fazia isso porque, assim, não, porque é uma pessoa a mais para jogar comigo, ou diz, não, eu quero ensinar como um trabalho voluntário. Como é que foi um pouco isso? não, eu era muito jovem, né? Estou falando dos 13, 14, 15 anos de idade, né? E era pessoas mesmo para jogarmos, porque tinha os vários amigos daqui da rua, né? Então fazíamos torneios de botão, Que de legal! tênis de mesa, e um dos livros que eu comprei vinha como fazer emparceramento lá Poxa, no que final. massa, que massa. E eu usava esse emparceramento para outros esportes. Então fazíamos torneios de tudo com Eu os acho que esse amigos, né? livro que você comprou, se não me fale a memória, é o Manual de Xadrez de Delbecq. E Del Becker, esse mesmo, esse mesmo. As últimas páginas ele tinha para 4 jogadores, 6 jogadores, 8 jogadores, 10 É... jogadores. Peguei, descobri o esquema de fazer o emparceramento, a fórmula, né? E aí fazia até Poxa, para que mais massa, jogadores. que massa, que massa. Sempre. Então, ao longo da vida, eu sempre vim ensinando pessoas, porque às vezes você está jogando, a pessoa fala, não sei jogar. Aí fala, não, senta aí, já vamos, né? Deixa só terminar essa partida, a gente conversa. Então, sempre fui fazendo isso. Porém, de uma forma mais profissional, vamos dizer assim, mais decidida, estou fazendo isso de 3 anos para cá, na verdade. Fiz um curso de pós-graduação para dar aula de xadrez. Que legal, que legal. Minha primeira turma, uma turma de pessoas acima de 50 anos, em São Caetano do Sul. Né? Eu tenho uma ligação afetiva que eu não consigo explicar com São Caetano do Sul. Meu primeiro emprego em metalúrgica foi lá. Meu último emprego em metalúrgica também foi em São Caetano. Então, Então era destino mesmo, não tinha como. é. E levei uma proposta de um projeto para um dos centros lá dedicados a idosos, né? O projeto foi aceito com uma certa desconfiança, vamos ver o que acontece. O que esse cara ganha com isso, né? É sempre assim, né? Falei que era voluntário, firmamos um acordinho lá que seria voluntário, né? Hoje em dia as coisas têm que ser assim por escrito, né? Primeira aula, no corredor da instituição. Levei 2 jogos, né? Eu pensei, 4 pessoas, né? Houve uma divulgação, foi montado um bannerzinho, foi divulgado 2 semanas antes, professor Luiz Alberto e tal. Apareceram 16. Uau, que legal. Interrompemos o corredor, ficou meio difícil para as pessoas transitarem, Mas sentamos isso é bom, todos. viu? Eu já fiz coisas desse tipo no meio do público, é bom porque vai divulgando enquanto a atividade acontece. Isso é muito bom. Sim, sim. Lógico que tem Sentamos, barulho um pouco, tal, mas isso é inferior à divulgação, né? sim. Fizemos aquele círculo, Que sentei, legal. porque eu sou de opinião que o professor tem que estar ao nível do aluno. Quando eu estou dando aula, eu falo nós. Eu não Isso. me coloco numa posição superior, não, não. Porque a cada aula, isso provavelmente vai concordar, aprendemos alguma coisa, com algum aluno, com alguma observação. Então, sentei, ficamos todos sentados e comecei a contar a história do xadrez. Ah, Eita, coisa boa. foi sensacional, sensacional. Professor, para resumir, na terceira aula, nós estávamos em 30 pessoas, alunos. Uau. A direção conseguiu uma sala para nós, compartilhada com outro esporte, que não fazia tanto barulho. E só que a pandemia acabou interrompendo, Ô, né? rapaz. Precisamos suspender, mas
assim, foi sensacional, comentários Você vê, né, Rubens? maravilhosos. E ainda tem gente que vai chegar e dizer assim: não, é sorte de Rubens, não é sorte, não, pessoal. As pessoas podem não saber o que é xadrez, mas ela sente na pessoa que está oferecendo seriedade, continuidade, e o próprio resultado e o crescimento que foi acontecendo. Naturalmente, a diretoria já começou a dar muito mais valor, vendo que você realmente. Porque às vezes a pessoa começa, depois desestimula, não vai mais. Então, primeiro, até porque você está de parabéns, porque você está fazendo aposentado. Então, ainda que é muito mais valoroso, né? Eu fico Sim. imaginando assim o carinho que esse pessoal da boa idade aí deve ter com você. Eu fico imaginando se chegar um enxerido lá querendo falar mal de você, para ver se não vai dar. Não. Não, os comentários são sensacionais, professor, porque é uma coisa assim de coração mesmo entre as É, pessoas. Não há é. aquele objetivo financeiro, sabe? Aquele objetivo de transmitir conhecimento. Eu, mas para mim isso é muito fácil, porque eu sempre tive facilidade, sempre ouvi os idosos, sempre tive um respeito profundo pela história de vida. Você sempre entendeu que o idoso é um patrimônio de informações acumulada, né? Fui jovem um dia, me considero jovem até hoje, certo? Mas eu fui jovem um dia e achava que era dono do mundo, que sabia tudo. A O que autoestima é tão acontecia, elevada que acha que sabe tudo, né? o que acontecia só estava acontecendo comigo, que ninguém tinha passado por aquilo. Eu passei essa fase, mas por ter esse respeito pelas pessoas, eu consegui ir além. Então, essa foi minha primeira experiência, depois eu parti para outras. Em São Caetano mesmo foi possível, houve um problema de descontinuidade do clube, da cidade, devido a problemas financeiros. Eu e mais 3 jogadores habituais aos sábados à tarde assumimos a responsabilidade, assumimos fundamos até um novo clube, fomos até a prefeitura, conseguimos uma sala Que para legal, que continuar com as legal. atividades, vários apoios, participamos das 2 primeiras viradas esportivas de São Caetano, ficamos com o xadrez 24 horas no ar, pessoas de madrugada, claro que de madrugada a procura diminui, mas pessoas perguntando que jogo é esse, como é que eu jogo, como é que faz. Poxa, que Uma legal. experiência espetacular, espetacular. Que coisa fantástica. Ô, ô, ô Rubens, é, vamos agora entrar num momento agora mais emocional, assim, para a gente se emocionar. Não adianta só contar o fato, tem que contar a história, tal, para a gente viajar na sua bagagem de informações que você passou, né? Me diga aí 2 momentos assim, muito emocionante para você, que não necessariamente tem que ser uma competição, uma coisa, mas de repente, algo que você diz assim, Piscatu, aquilo ali mexeu comigo, eu me emocionei, ou eu fui dormir, depois não consegui dormir, alguma coisa assim, que, olhe, professor, atleta e curioso tem essas histórias, assim, de vai procurando negócio e descobre algo interessante, uma frase, uma coisa, um, um, um aluno que conseguiu romper um desafio dele próprio, tal, e você atribui ao xadrez. Então, dentro dessas experiências, eu sei que são várias, mas tente lembrar 2 e conte assim a história para a gente sentir o momento que aí você diz, ó, isso aqui foi impactante, porque se é uma coisa que a gente gosta, é ouvir uma boa história e quanto mais uma história real, né, vivida, porque isso faz a gente refletir sobre a gente mesmo e sobre o próximo, né? Que você poderia dar de presente aí para a gente. Ele falaria de 2 experiências como professor, né? Tenho várias como atleta, né, dos vários esportes, mas como professor, comentário de um idoso, que as aulas eram semanais. E ele chegou para mim baixinho e comentou assim: professor, eu não vejo a hora de chegar segunda-feira de tarde para sentarmos aqui e estudarmos xadrez. Aquilo para mim Eita! foi assim sensacional, né? É só um dos exemplos. O outro, o senhor sabe, nós recebemos várias pessoas
que tem pessoas especiais. Um dos meus alunos, ele é hiperativo, né? Rapaz de 30 e poucos anos, e ele falou assim: professor, quando eu estou concentrado numa posição de xadrez, quando eu estou estudando, quando estou jogando, o meu cérebro se organiza, se acalma e eu me sinto bem. Olha só que interessante. Então, foi muito interessante. Ele começou do zero, né, e fomos caminhando. Ele pegou gosto na coisa. Mas já tivemos deficientes auditivos, deficientes visuais. Então, assim, como professor, foram essas experiências. Agora, como atleta, eu tive uma experiência que me marcou demais, foi no futebol. Né? Um campeonato de futebol de campo de empresa, e eu jogava por uma outra seção. Minha seção era engenharia, mas eu jogava pela equipe da ferramentaria. Primeiro tempo, nós jogávamos contra a melhor equipe da empresa, que era a equipe do RH. Quando eles sabiam que um funcionário que era bom de bola, eles já recrutavam, Captava, né? Captava. captava para o campeonato interno, que se desenrolava ao longo do ano. E eu tinha essa turma assim, meio atravessada, eu era um pessoal meio arrogante. Né? Primeiro tempo, perdemos por 3-0. O único chute a gol daquele primeiro tempo foi eu que fiz. E dei uma bronca geral na turma. Vamos chutar, vamos correr, não é possível. Né? Não que eu fosse bom jogador, mas você gosta tanto do Estava esporte. motivando o pessoal, né? Motivando. Não, você gosta tanto do esporte, você começa a aprender jogada, você começa a ter um desempenho melhor, né? Para todos os esportes. Não, e exige naturalmente do pessoal se motivar, né? Porque às vezes o cara começa a perder aí entrega tudo, né? Professor, motivação é tudo. Na vida, precisa motivação para tudo. Se você não tiver motivação, você não vai atingir seus É objetivos. verdade. Terminou o primeiro tempo, não deixei ninguém sair para tomar água. O pessoal com sede e tal, estava calor. Não. Vamos sentar aqui no canto e vamos conversar. Professor, eu falei, o intervalo era de 15 minutos, eu falei uns 10. As pessoas ficaram, me ouviram. Um rapaz pediu para sair, falou: não dá, eu estou cansado, eu vou dar vaga para outro. Vamos resumir a história. Vencemos por 4-3 esse jogo. Que legal, que legal. Então, isso foi foi liderança, foi exemplo, foi motivação. Espírito de Tudo grupo, né? de grupo, né? Muitos enxadristas se esquecem que o xadrez, primeiro, é um jogo de equipe. Todas as suas peças precisam jogar para você vencer aquela partida. Segundo, o enxadrista, ele não está sozinho, ele precisa de pessoas do nível dele, de pessoas acima dele, de pessoas de um nível mais abaixo. Precisa ter aquela massa para dar consistência ao esporte, para fazer o esporte crescer como um todo. Ele mesmo vai se beneficiar daquilo. E, infelizmente, muitos colegas não têm essa visão. Né? Então, o esporte ele tem que ser inclusivo. A minha bandeira é: vamos incluir, vamos trazer pessoas. Eu não quero saber o rating, eu não sou daqueles poucos que nem se interessa pelo nome da pessoa, se interessa se você tem rating, é hate feed, é CBX. Eu não quero saber de rating, eu quero saber do ser humano, eu quero saber da pessoa dando a sua contribuição para o todo, né? Em última análise, para a sociedade nossa. Né? Com certeza. E aí vamos São agora... exemplos que me Não, pode ocorreram falar, agora. pode falar, pode falar. Foram alguns exemplos que me ocorreram agora que foram marcantes. Claro, lógico, isso é importante. A pessoa que está assistindo fica refletindo, tal, que a vida não é só trabalho, né? Tem esses momentos assim que a gente tem que refletir. E que bom que você está passando isso aí, com certeza vai fazer uma diferença para alguém, né? De repente começar a praticar esporte, buscar saúde, procurar visitar os amigos, que isso é importante, ligar para saber como é que tá. Que eu acho que é isso. Fazer novos amigos. Amizade é um resgate histórico, né? De momentos, de lembranças. E é nesse momento que serve
nesse momento que a gente passa um pouco de restrição por causa da doença e tudo, é a gente ter contato, né? Mas vamos entrar agora no momento da gente rir um pouco e se divertir, que é a pergunta maluca. Como é a pergunta maluca? É o seguinte, eu vou criar uma história fictícia, e vou lhe botar no meio da história. Só que você vai ter 3 alternativas para escolher para seguir essa história. Só que o público já sabe que eu tenho feito com o grande mestre, com professor, com gente do governo federal, gente que é de tudo que é tipo. E a brincadeira é o seguinte: todas as 3 alternativas têm lado bom e tem lado ruim. Só que o público já está acostumado, então não interessa para o público saber qual é a resposta que você vai dar. Lógico que você vai ter que dizer se é a primeira, é a segunda ou a terceira, mas a gente quer ouvir o argumento que você tem que dar para nos convencer que essa escolha é a melhor para o seu bem-estar. Então, é uma forma da gente se divertir e, ao mesmo tempo, as pessoas sentir o que é mais forte para você, que você... já teve gente que respondeu a alternativa 1, teve gente que... E não existe erro ou acerto. A questão é qual a alternativa vai lhe fazer mais bem. Então, você tem que dizer qual é a alternativa e explicar. É uma forma da gente entender a sua emoção e a gente sentir junto a sua emoção. Então, vamos lá. A história é o seguinte, história fictícia. Então, você teve feito o filme Superman, você teve aí um brinde de ganhar a vida eterna. Então, pelo seu desenvolvimento como ser humano, você ganhou esse presente aí universal. Então, se você não vai morrer, o que é que você vai fazer na eternidade? E aí, para complicar, eu criei 3 situações com vantagem e desvantagem, e você vai ter que escolher uma. Então, quando você escolher, aí você... Bem, agora argumenta para a gente sentir que você está convicto dessa decisão. Por quê? Sim. Porque se você fizer uma decisão que não respeita o seu bem-estar, como a vida é eterna, você também pode estar... vai entrar numa depressão eterna. Então, tem que fazer a análise. Então, é o seguinte, são 3 posições, 3 alternativas. Então, você está eterno, lembrando que você vai ficar o resto da vida vivo. E aí, quais são as... além disso, desse prêmio que você ganhou outros prêmios também importantes. Primeiro, você não vai precisar se alimentar mais, não vai sentir fome, não vai precisar fazer as necessidades fisiológicas. O seu rosto hoje não vai ter nenhuma deteriorização, vai permanecer intacto, a sua mente não vai alterar nada, nada, você vai precisar se aperrear de nada. Basicamente, eu fui para o céu. Você está no céu com a vida eterna terrena, né? É uma contradição. Está com tudo pronto, mas está na terra e é vida eterna. Porém, você só tem 3 atividades para escolher viver a vida eterna fazendo essa atividade, porque você não vai poder parar para beber água, descansar. Não, você não vai ter cansaço mais, vai estar imutável, sem nenhuma mudança de nada, de pensamento, de nada. Então, vamos lá. Primeira alternativa que você tem para viver a eternidade. Você só pode jogar xadrez de 1 minuto, aquele bem maluco. Poxa, Piscator, tem que ter o lado ruim para depois... Então, você pode jogar quantas partidas quiser, só que de 1 minuto. Porém, você não pode falar com ninguém, mesmo que termine a partida. Você não pode analisar. Você só vai jogar. Terminou um, entra outro, pode jogar com o campeão do mundo, você sem problema. Essa é a primeira alternativa. Jogar, não pode falar, não pode analisar a partida. Aí a segunda alternativa, você não pode jogar, mas todos os livros do mundo, em qualquer idioma, vão se transformar no idioma português e só vai ter livros de xadrez, de história, de esporte, tudo que você gosta. Agora, você não vai ter ninguém para falar, você não vai poder jogar, não vai poder
fazer nada, só reproduzir as partidas, estudar, ver outros livros. Então, você vai viver eternamente estudando ou xadrez, ou história, ou esportes, que é a característica que você gosta. Mas não vai ter ninguém para falar, não pode jogar mais e vai viver eternamente assim. A terceira alternativa e última, você não vai poder jogar, você não vai poder analisar, você não vai poder conversar, nem analisar, nem ler livro. Agora você vai ter o direito de conversar. Agora, você não vai conversar com qualquer pessoa. Você só vai conversar com todos os ex-campeões mundiais que já morreram e eles vão estar em espírito para tirar sua dúvida. Se você tentar jogar e cega, também a mente não vai funcionar. É só conversar, pergunta e resposta, tal, tal. E detalhe, os que começarem a falecer também vão virar espírito e você vai viver eternamente conversando. Então, vá pensando bem aí. E para aquela pessoa que está assistindo a primeira vez e pegou esse momento aí da entrevista, a gente faz, no meio da entrevista, uma pergunta maluca, onde ele vai ter a vida eterna, é uma situação de ficção, mas para a gente ver qual é o sentimento dele para viver a vida eterna muito bem. Só jogar xadrez, sem poder jogar, falar, nem analisar. Só analisar livros, ler partidas de xadrez, ler livros de história, de esportes em geral, que ele gosta também, mas não vai poder falar com ninguém, não vai poder jogar. E a última é não pode jogar, não pode falar, não pode analisar, não pode ler livro, não pode nada, mas pode conversar eternamente. Mas só com os ex-campeões do mundo que já faleceram e os que tiverem falecendo. Então, você vai dizer a alternativa. Eu estou fazendo isso tudo para ter tempo dele também pensar, né? Não botar ele enrascado. Mas você vai ter que argumentar para poder a gente dizer, não, realmente, então você tem que estar nessa mesmo, porque vai lhe fazer bem. Então, vá lá agora. Posso comentar citando uma frase? Pode, lógico. A resposta é da sua autoria. Tem uma frase de Erasmo. Quando tem algum dinheiro, compro livros. Se sobrar algum dinheiro, compro roupas e comida. Quando o senhor estava explanando, a alternativa B saltou meus olhos. Adoraria passar a eternidade lendo, porque eu sou apaixonado pelo conteúdo dos livros. Cada livro é como se fosse uma vida a ser vivida. Quando falamos de romances, li muitos livros técnicos, adoro administração, enfim, filosofia, história, geografia. Então, eu ficaria felicíssimo de passar a eternidade podendo ler e adquirir conhecimento. Porque uma coisa eu lhe digo, e para quem está nos ouvindo, é muito prazeroso aprender. E enquanto nós temos coisas para aprender, e sempre teremos, se mantivermos a mente aberta, estaremos tendo uma vida mais rica. Né? Corrija um sábio e você ganhará um amigo. Corrija um ignorante e você ganhará um inimigo. Estou longe de ser um sábio. Porém, eu gosto de pensar que eu estou a caminho. Em algum momento, lá na eternidade, talvez, com toda essa possibilidade, eu conseguisse chegar nesse objetivo. Mas passaria tranquilamente a eternidade lendo sobre os mais diversos assuntos e aprendendo a cada momento. Isso então, é o que me motiva. Então, convenceu. Porque o importante é o argumento, não é a escolha. Pois é isso. Que coisa boa, Alberto, você ter essa paixão com o livro. Para o pessoal que às vezes me pede e eu nunca mostro, a gente tem aqui um bom material para ser explorado aqui, de um lado, do outro. Tem muita coisa aqui. Então, eu também ficaria com a segunda alternativa, apesar que outras pessoas deram argumento muito forte e realmente teve de partida, teve de coisa, e a importância é como você vai estar na eternidade. E muito bonita essa frase,
Repete a frase de Erasmo de novo para o pessoal, caso queira anotar. Quando tem... E essa frase foi de uma das minhas viagens ao Recife. Comprei numa feirinha no Recife, eu tenho como se fosse um papiro, né? Ela foi escrita assim: quando tenho algum dinheiro, compro livros. Se sobrar, compro roupas e comida. Que legal, que legal. Quer Minhas dizer, filhas sabem disso, a fome maior é do o conhecimento. aprendizado, né? O Sim, conhecimento. sim, Mas é sem isso dúvida. mesmo. Ô, Alberto, e Rubens, é que o Alberto é muito forte, mas eu vou chamar Sim, Rubens. sim. Forte que eu digo assim, no xadrez o nome, assim, que não sei por que a pronúncia parece ser mais forte, não quer dizer que o nome Rubens não é forte. Mas, por exemplo, Gary Kasparov, a gente chama Kasparov, né? Ricardo Nakamura, a gente Nakamura, né? Emiliano Piscator, Piscator. Então, Rubens Alberto. Esse Alberto ele é muito forte, não sei por quê, mas, Rubens, e agora que a gente está chegando aí aos momentos finais, e com certeza sempre vai acontecer no futuro, alguém está olhando os vídeos, passando, e de repente gostou da sua entrevista, achou muito interessante essa sua visão, essas suas experiências, esses seus valores que você transmitiu, e agora é o momento do checkmate emocional, que é uma mensagem que você vai dar para se eternizar como fechamento da entrevista, onde você pode falar da maneira mais universal, como for, como também pode ser direcionado aos seus alunos, pode ser direcionado aos professores de uma forma geral, ao público do xadrez, ou às pessoas que não sabem jogar, enfim, pode ser até uma mensagem espiritual, porque o que importa agora é eu botar o mate 1 e você finalizar bem com essa mensagem, que pode ser uma coisa que você já leu, ou pode ser um desenvolvimento natural, onde fique claro o seu coração, mais uma vez, exposto para a pessoa dizer, no final, dizer, gostei da entrevista do Rubens. Então, o que é que você poderia nos brindar no final da entrevista? Obrigado, professor, por essa oportunidade. O que eu deixaria para as pessoas: não se isolem. Sim, nesse momento de pandemia que vivemos, né, estamos agora em março de 2021, auge da pandemia no Brasil, mas isso vai passar, né? Quando passar, nós humanos somos seres de grupo. A informática, a vida moderna, tenta nos afastar, nos distanciar um dos outros. Não deixem que isso aconteça. Nem que seja em clubes ou na vizinhança, nas praças. Vejam pessoas, convivam com pessoas, não percam esse contato humano. É isso que nos torna humanos, e através do conhecimento que cada um for transmitindo para o seu próximo, é que caminharemos para uma sociedade melhor, para uma humanidade melhor. Precisamos disso. Estou muito preocupado com o isolamento das pessoas. E o esporte é um dos caminhos para se conseguir esse objetivo. Pratiquem esporte, estejam abertos ao conhecimento e se aproximem, né? Que é fantástico, né? Nós precisamos disso. Isso está no nosso gene. Nós precisamos de pessoas, ter contato com pessoas. É o meu que eu gostaria de deixar como legado desse nosso bate-papo. Ok, parabéns, professor, parabéns. Obrigado. Tá vendo, pessoal? É por isso que o xadrez é tão encantador. Às vezes as pessoas querem classificar os enxadristas. Não, enxadrista é assim. Não, somos todos diferentes, mas temos uma irmandade inconsciente. Olha só a frase. Somos totalmente diferentes, mas temos uma irmandade inconsciente. O que é isso? Quer dizer o seguinte, que o xadrez é esporte, é lazer, é entretenimento, mas o xadrez é também uma forma de agregar valor a novas amizades, a novas vivências e ter prazer coletivo com a prática do xadrez. Está aqui
um homem que é fruto dessa experiência, fez o seu trabalho, fez a sua jornada, e poderia simplesmente, como se diz, né, botar os bois da sombra, ficar vendo televisão, mas vem aqui passar uma motivação, fazendo trabalho voluntário e tal, e a gente percebe que tem uma energia muito boa nele. Então, que essa mensagem dele, que essa entrevista possa tocar mais pessoas e dizer o seguinte: jogue xadrez independente de qualquer coisa, porque quando a gente joga xadrez, você sempre vai aprender algo novo sobre você. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Aguarde novos vídeos e esperem grandes novidades nas próximas entrevistas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. tudo bom.